E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Cleif. Quem já me conhece já sabe que eu não sou boliviano. Eu pareço boliviano, mas eu sou descendente de japonês. Se você já me conhece, vai lá nos comentários e deixa um joinha. E pra você que não me conhece ainda, se inscreve no canal. Acione o sininho para as notificações, pra você estar sempre recebendo um vídeo novo meu. O único problema é que o YouTube, ele não tá mandando notificação para algumas pessoas. Por exemplo, eu sou inscrito em alguns canais, não tô recebendo notificações de alguns canais que eu sigo. Então eu tenho que estar sempre lá, clicando lá no canal para ver se tem algum vídeo novo. Então você tem que ficar atento aí. Tem muitas pessoas que estão falando que eu tô sumido e provavelmente não tá chegando essa notificação para você. Então hoje eu vou abordar um assunto aqui que para muitos que vão iniciar no ramo tem essa dúvida, tem essa curiosidade. Para quem já trabalha no ramo já sabe de tudo isso que eu vou falar. Eu vou falar algumas diferenças da pintura automotiva aqui e no Japão, porque eu tenho essa curiosidade de saber. Eu vou começar então pelo clima aqui do Brasil. Para quem mora no Brasil sabe que o tempo oscila bastante. Tem hora que tá calor, tem hora que tá frio. No mesmo dia pode começar um solzão e no meio do dia mudar o tempo e ficar friozão, ou chover, aí ou começar frio e depois já tá calorzão. Então isso prejudica um pouco no nosso ramo, no nosso trabalho. Por exemplo, se eu for executar um serviço de preparação, pelo menos para deixar o primer secar, não tem tanto problema. Mas se eu já estou executando, já lixei aqui, já vou pintar essa tampa aqui. Aí já tem um problema, porque se tiver abaixo de 16 graus, já pode prejudicar, tanto na secagem, como por exemplo na aplicação, a chapa fica muito gelada, muito fria, ela não tem aderência e o verniz pode escorrer. Eu não tenho, mas algumas pessoas têm. Eu por enquanto eu não vejo necessidade, por enquanto, mas é aquele painel de secagem. Você coloca, tem aquelas 3 lâmpadas, né? Tem o temporizador, você deixa mais ou menos 1 metro de distância da peça que você pintou. Se eu não me engano são 20 minutos e a pintura já está seca. O raio, ela vai de dentro para fora, então ela seca o material do lado de dentro. Eu uso o soprador térmico em dias frios para aquecer a chapa na hora que eu estiver aplicando o material. Eu não uso essa técnica do soprador térmico para secar o material, a tinta em si, mas eu uso para poder aquecer a chapa para não correr o risco de escorrer. Tem essa desvantagem no frio para quem não tem cabine que nem eu, né? Meu espaço é pequeno, é um espaço bem humilde. Tem pessoas que trabalham em oficinas que tem a cabine. Eu tenho essa curiosidade de saber como é trabalhar em uma oficina que tem cabine de pintura, porque eu vejo alguns vídeos aí, a quantidade de contaminação de sujeira é mínima em comparação com a gente que não tem. Por exemplo, o meu espaço aqui é pequeno, então a concentração de sujeira é maior. Se você está num espaço maior, a concentração de sujeira, a movimentação de sujeira é menor. Ainda mais eu estou bem próximo ali da rua, então tem muito carro movimentando, então é muito mais fácil. A concentração de sujeira, ainda mais eu tenho um vão aqui que eu desço com os carros para lá. Se eu não abaixo esse todo que eu tenho aqui, essa lona, fica uma corrente de ar também, prejudica na contaminação de sujeira. A secagem dos materiais varia um pouco. Tem verniz que seca em 8 horas e você já pode entrar com lixamento para polimento. Tem materiais que seca 12, 15 horas e tem material que seca em 24 horas. Por exemplo, verniz, né? Eu estou dando esse exemplo. Para esse material que seca em 24 horas é um pouco complicado, porque se você for entrar com lixamento antes dele ter secado, antes do horário previsto, ele fica meio borrachudo e na hora que você vai polir, não volta o brilho. Então tem esse problema aí, viu? Já aconteceu muito comigo aqui. Aqui no Brasil a gente tem essas vantagens e as desvantagens, né? Porque toda hora tá mudando esse clima aí, tá? Mas assim, agora vamos falar um pouco dos equipamentos e ferramentas aqui no Brasil. O valor, entre aspas, não é tão caro e nem tão barato, depende muito da ferramenta que você vai pesquisar para comprar. Eu, por exemplo, eu compro pistolas, eu compro o mais barato possível, né, chinês. Ela tem um bom resultado nos meus trabalhos. Eu já usei DeVilbiss, já usei outras pistolas. Pra gente que não tem cabine, não faz diferença nenhuma. Tem pistola que é específica para cabine de pintura, né? Então, se você for usar aqui, não vai resolver em nada. É lógico que eu já usei pistola que você vê a diferença no tamanho do leque, você vê algumas vantagens assim. Ó, pessoal, deixa lá nos comentários se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, vai lá, já deixa lá nos comentários, tá? O valor dos materiais até que é razoavelmente barato. Pelo preço que a gente cobra no trabalho de pintura, é relativamente barato, vai. Vamos dizer que
né, dá pra gente ganhar 100% aí em cada orçamento que a gente dá. É lógico que a gente tem custos de aluguel, contas, impostos, até que é relativamente barato. O valor de um aluguel salão num ponto bom, o valor é caro. Aí então, isso aí eu vou ter que falar pra você que é caro. Se você quiser um valor um pouco mais barato, é em lugares mais afastados, onde tem pouca movimentação. Tô dando exemplo aqui em São Paulo, no centro, né? O mínimo que você vai pagar num salão hoje, num tamanho pequeno, é de 2,5 pau a 3,5 pau. Menos que isso é impossível. Eu já procurei em vários lugares mais afastados daqui, que eu encontrei até de R$1.000, R$1.500. Agora, falar um valor cobrado de um serviço. O valor cobrado do serviço depende muito de cada região e de cada profissional. Eu, por exemplo, o valor mínimo que eu cobro de um reparo, por exemplo, como essa tampa aqui, o valor mínimo é R$450. Menos que isso eu já não cobro mais. Vai variando, vai subindo o valor dependendo de como é o reparo, dependendo de como está o amassado, dependendo de como está a peça, dependendo do valor da tinta. Depende muito, tem tinta que varia muito o valor, oscila muito. Tem tintas aí que ultrapassam o valor de 3 a 5 vezes mais do que o valor de uma tinta comum, às vezes até 5 vezes mais, viu? Então agora eu quero passar a bola pro meu amigo, tá lá no Japão, muitos aí conhecem, ele é o Gerson, ele deu muito treinamento junto com o Kobayashi, Specs Japan, e hoje ele tá lá no Japão e ele tá executando trabalhos e serviços como este no Japão. Então eu queria saber de você, Gerson, fala um pouco pra gente aí em relação a isso tudo que eu falei. Quais são as diferenças daqui do Brasil e aí do Japão? Fala um pouco aí pra gente e esclarece essa dúvida aí que eu também tenho, beleza? Bom dia, amigos, meu nome é Gerson, estou falando aqui do Japão de Ogaki. Vou fazer esse vídeo para partilhar com vocês um pouquinho do que é a minha experiência de ter uma oficina de filaria e pintura aqui no Japão. O Cleif, meu amigo do Brasil, do canal do Cleif Kawakami, ele sugeriu a gente fazer essa parceria, mostrar algumas diferenças que tem dos trabalhos feitos no Brasil e feitos aqui no Japão. Então hoje eu vou abordar um pouco desse tema. Esse vídeo vai ter vários complementos, vão ter vários outros vídeos que vão ser realizados, vão ser feitos, né, falando sobre cada tema específico. Hoje, como o Cleif comentou sobre temperatura, preço de material, lâmpada infravermelho, eu vou tocar nesse assunto com vocês, tá? Diferente do Brasil, como ele estava comentando que São Paulo tem um clima de manhã à tarde, à noite tem outro. Eu também sou de São Paulo, eu passei por essas experiências. Então você tem que tomar muito cuidado com as temperaturas para você não ter problema na hora de aplicação, né? Ou o material escorrer, ou não secar, ou ele cair muito empoeirado e acabar, né, deixando uma pintura feia, né? Aqui no Japão, diferente do Brasil, o clima ele é bem mais controlado, né? Chega a época de janeiro, é frio, é frio. Chega em agosto, é verão, é verão. Aqui nós temos extremos. Frio aqui é bem frio, né? Temperatura negativa. Aonde eu moro aqui chega a 0, -1, -2. Esse ano teve -4, -5, né? Na época do verão a gente tem 40 graus também. Então, pra gente poder trabalhar, a gente tem que fazer algumas adaptações. Aqui já existem massas poliésteres próprias para o inverno, massa poliéster própria para o verão. Tem os thinners, né, que são os diluentes para os materiais próprios para cada temperatura da época do ano. Então, se você não se atentar a isso, você não consegue trabalhar, o seu serviço fica muito ruim. Aqui no Japão, diferente do Brasil, se você não tiver uma lâmpada infravermelho, você não trabalha, né? Apesar de a gente ter uma tecnologia de secagem mais rápida, por exemplo, hoje aqui nós estamos falando, hoje está fazendo uns 8 graus, 10 graus mais ou menos, né? Mesmo assim, eu preciso utilizar a lâmpada de infravermelho para acelerar meu processo e curar meu material devidamente antes de fazer a pintura. Eu vou mostrar para vocês ali o que é uma lâmpada de infravermelho, para quem não conhece, né? Para quem já é do ramo, conhece bastante, tá careca de saber. Hoje existem lâmpadas de infravermelho com lâmpadas de carbono que se aquecem em 3 segundos, uma ferramenta muito boa, porém caro, né? Não é todo mundo que consegue ter um material desse. No Brasil, depende da região que a gente tá, nem precisa de infravermelho. Lá pro lado do Nordeste, o pessoal lá não chega a temperaturas menores que 10 graus, acredito eu, né? Não estive lá, mas quem for de lá pode comentar aí no vídeo e falar pra gente como é que funciona, se vocês precisam utilizar lâmpadas de secagem ou se usa só para acelerar o processo na hora de entregar o serviço pro cliente, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que é uma lâmpada de infravermelho. Essa daqui é um modelo antigo, usa aquecedores diferentes, né? Tá vendo? Ela gera até 70, 80 graus de caloria. Essa lâmpada de infravermelho, ela joga o raio na lata e volta. Ele seca o material de dentro para fora. Não sei se dá para vocês perceberem, aqui eu apliquei um primer, aqui tinha um amassado, eu desamassei,
apliquei a massa poliéster, a gente fez o lixamento e agora apliquei o primer. Esse primer é escuro. Isso também é outra diferença que tem entre o Brasil e o Japão. O Brasil hoje eu sei que já tem os primers coloridos, né? Aqui já existe há muito tempo. Por exemplo, esse carro é preto, eu já dou um primer preto para ajudar no consumo menor de tinta e menor passadas de tinta. Então eu consigo pintar mais rápido, gasto menos material. Um carro branco eu também faria com um primer branco. Eu tenho o primer cinza. O primer branco eu consigo tingir ele de vermelho, eu consigo tingir ele de azul, depende da cor do carro. Então eu chego na tonalidade próxima do que já é o carro para economizar material. Então isso são algumas vantagens. Como o Cleif comentou sobre valores de materiais, né, que no Brasil não é tão caro, aqui no Japão, se a gente considerar a mão de obra, também não é tão caro. Porém, quando a gente vai trabalhar com material já de primeira linha, a gente tem que considerar algumas coisas. Por exemplo, aqui eu trabalho com vernizes de 2x1, né, que a gente considera hoje no mercado um dos melhores vernizes que tem, né? Tem verniz 3x1, que são 3 partes de verniz para uma de catalisador, 5x1, 10x1. Tem de tudo, né? Aí é o bolso de cada profissional e o bolso do cliente. Tem muitos clientes que não querem pagar por um serviço, né, de ótima qualidade. Eu procuro sempre entregar o melhor, procuro usar materiais de excelente qualidade, independente do que eu estou cobrando do cliente. Procuro fazer tudo do meu gosto, do jeito que eu acho que é o correto. E isso é uma coisa que a gente se identifica assim, quando você se mantém no mercado por preço e não pela sua qualidade, infelizmente sempre vai ter uma pessoa ali na frente, um outro amigo que está passando uma necessidade maior que a sua, que vai baixar o preço, vai comprar material de péssima qualidade, e isso não se perpetua, né? Sempre tem alguém que vai fazer um pouquinho mais barato. Então a gente tem que se manter no mercado pela nossa qualidade. Como o Cleif falou, eu não tenho trabalhos aqui de menos de R$450. Corretíssimo. Ele tem que dar valor ao serviço dele, à qualidade do serviço dele. Assim como eu faço aqui no Japão também. Tenho muitos clientes de várias nacionalidades, não só brasileiros, japoneses, paquistaneses, né, chineses. Então, todos eles, cada um tem um mercado diferente. Ah, esse carro é exportação, eu arrumo ele para mandar para Tailândia, eu mando para Filipina, eu mando para não sei aonde. E eles querem brigar comigo no preço. E eu explico para eles, eu não consigo mexer no preço no geral, menos de 15, 20 mil por uma peça, 15, 20 mil ienes. Hoje nós estamos falando em $200. Uma peça para fazer pintura, que no Brasil hoje seriam R$1.000 pelo dólar de hoje, né? É um valor alto? É um valor alto. Porém, aqui no Japão, quando você fala de 20 mil pintar uma peça, é barato. Tem muitas lojas japonesas que cobram 30 mil, 40 mil e por aí vai. Então, valores a gente não discute. Cada um tem que saber aonde que o calo dói, para saber onde que ele pode chegar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora, lá dentro do meu laboratório, a diferença entre as massas também, que existem massas para inverno, para verão, e diferente do Brasil, existem massas de espessuras diferentes. Vamos lá, continuando o que eu estava falando agora há pouco sobre massas, inclusive o Ciro Nogueira, meu amigo lá de Biúna, uma vez pediu para mim comentar sobre isso, sobre essas diferenças. No Brasil você está acostumado a comprar aquela latinha de 450, 500 gramas. Aqui no Japão, vende de 3,5 kg. Cá entre nós, né? O funileiro brasileiro é bom, o cara não precisa usar tanta massa, né? Aqui o pessoal não se atenta muito a isso, tá? Puxou um pouquinho, manda massa. Essa massa é uma massa de fibra, ela é para enchimento. Justamente quando você pega aquela caixa de roda que não voltou mais, você precisa aplicar mais de 4, 5 milímetros de massa, a gente usa essa daqui. Essa daqui é a do tempo normal, intermediário. Essa daqui é uma massa 180. Tá vendo que tem a numeração 180, 120? Por quê? A densidade da massa é diferente. Essa 180 ela é molinha. Ela é uma massa poliéster que você pode fazer pequenas correções. A 120 já dá um certo enchimento. A 80, muito mais enchimento. Eu nem uso a 80. Eu costumo trabalhar mais na minha funilaria para não ter que ficar mexendo muito com isso. A fiber é casos extremos, quando rasgou a lata, né? É uma lateral, eu não quero trocar a lateral, rasgou a lata ali perto da roda, eu procuro usar a fiber só nesses casos, né? Onde era para ser estanhado, a gente acaba usando a fiber, tá? Que é excelente para isso daí. E outra diferença das massas, além dessas aqui da densidade, é isso daqui, ó. S, né? Que é summer, que é verão. Essa aqui é uma lata que sobrou do verão passado, né? Tá até vazia, né? Não tem muito. Essa daqui já é intermediária. Essa eu comprei esses dias. Um pouquinho lá atrás, eu tava usando a W, que é o Winter, que significa inverno aqui no Japão. Por que essa diferença? Tempo de secagem. Se eu usar uma massa de verão no inverno aqui, na época de 5 graus, mesmo com a lâmpada de infravermelho, demora a secar. Aí o seu trabalho atrasa muito. Então a gente, para conseguir acelerar esse processo e ter o material bem curado para poder fazer um bom serviço, porque todo material que não se cura direito, que ele não seca bem, ele vai dar problema de murchamento, vai mostrar mapa, né? Então, pra gente ter esse tipo de evitar esse tipo de problema, a gente tem essas opções de massa aqui no Japão, que ajuda bastante, né? Tá bom?
eu vou falar um pouquinho sobre thinner. Aqui no Japão também, por conta, né, da temperatura que tem, né, 0 graus, 10 graus, 20 graus, a gente usa thinner que tem a sua temperatura específica para cada época do ano. Por exemplo, isso aqui, quando está a época de 10 graus, a gente usa esse thinner 10. Quando a temperatura vai subindo, por exemplo, daqui um mês e meio, eu já vou usar o 20, 30, 40 e assim por diante. Inclusive existe o 5, que é para temperaturas mais baixas também, que eu já não estou usando mais porque a gente já chegou na época do ano que vai daqui para frente é 10 para cima. E os vernizes também, diferente do Brasil, são vendidos por latas de 18 litros. Você pode ter, ó, que nem isso aqui, ó. Eu ganhei para experimentar 10 por 1. Eu nem considero que isso aqui é um verniz para usar num carro. Eu falei que isso aqui é para pintar uma tampinha de retrovisor, sei lá, uma parte plástica, mas eu usei uma vez, não gostei. Tem que dar 3, 4 demãos de verniz para você poder dar um pouquinho de espessura e no final o brilho não foi a contento, né? Então eu costumo usar o 2x1, que eu falei pra vocês, que é esse daqui, que é o top de linha, que eu uso em Lexus, uso nos carros importados, né? E eu tenho o 3x1, também esse não é ruim, porém ele tem um custo um pouquinho menor, né? Uma média aí, para vocês terem uma ideia, aqui no Japão vai custar uns $400 um kit desse daqui. São 16 litros de verniz com mais 4 litros de catalisador. Dá para pintar muito carro. Eu tenho verniz aqui há 2 anos praticamente. Na verdade, um amigo que infelizmente, né, ele ficou doente, ia usar mais, acabei comprando dele, né, para ajudar ele. E aqui eu vou falar também sobre tinta, né? No Brasil tem bastante gente que tem essas máquinas de tinta. Aqui no Japão, se você não tiver a máquina de tinta, você está lascado. Como eu faço pequenos reparos e entram muitos carros de diversas marcas, modelo, então eu tenho essa máquina de tinta que eu faço a quantidade de tinta somente para o reparo. Por exemplo, aquele carro preto que eu vou fazer só a porta e risquinho no para-choque, eu vou fazer 50 gramas de tinta. Eu não preciso comprar uma lata de tinta de 1/4, porque eu vou usar 50, 100 gramas, o resto vai ficar na prateleira, esperando aparecer um outro carro da mesma cor. Infelizmente, a realidade de algumas oficinas no Brasil é essa. Não tem a máquina de tinta, você tem que ir na loja de tinta, compra lá o quarto. Eu lembro que na época que eu estava no Brasil, eu chegava a pagar 25, 30 reais um quarto de tinta, né? Hoje eu não sei como é que tá, já faz quase 2 anos que eu tô aqui, mas aqui eu tenho um grande benefício. Então, para mim chegar nesse valor de 20 mil por peça que eu falo pro cliente, eu tenho que ter o meu custo de material muito baixo. Então aqui eu tô falando 50 gramas de tinta em mais ou menos 1.000 ienes, né? Que seriam $10, vai. Nós estamos falando aí, dinheiro do Brasil, 50 reais. Que no Brasil, compra um quarto no Brasil. Ou seja, se a gente comparar, no Japão o material é caro, comparando com o Brasil. Essas são algumas das diferenças. E eu vou falar também sobre cabine de pintura. O Cleif comentou comigo sobre cabine de pintura, né, que ele trabalha lá dentro da oficina. Aqui também nós temos nossas dificuldades. Uma cabine de pintura top de linha, eu já tive em oficinas, oficinas grandes no Brasil uma época, é caríssimo. Hoje uma cabine de pintura no Brasil custa 50 mil reais para mais. Existem cabines de pintura de 150 mil reais, é um investimento muito alto, né? Você tem que ter um ponto, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. No final, você tem um investimento de 500 mil reais para a seguradora não te pagar nada. E você não tem volume de serviço com clientes particulares suficiente para você manter uma estrutura dessa funcionando. Então, muitas oficinas são humildes, muitas pessoas aí pelo Brasil inteiro, inclusive aqui no Japão, são pessoas que trabalham em locais, né, apertadinhos. Minha oficina é um pouquinho maior aqui, mas a gente também tem problema com cabine de pintura. Sujeira cai mesmo. E a gente tem que ter um trabalho depois na hora de fazer o polimento, para tirar. Eu vou mostrar para vocês agora a cabine de pintura. Vamos lá que eu vou mostrar. Essa é uma cabine de lona. Ela é retrátil. Vem aqui, vamos dar uma olhadinha. Ela tem um filtro, né, por onde entra o ar. É uma cabine de pressão negativa. Essas armações aqui, se vocês perceberem, elas são sanfonadas. Se você precisar recolher essa cabine, você consegue recolher ela até aqui no fundo para fazer a limpeza ou para abrir espaço na oficina. Aqui nunca recolhe, fica direto desse jeito aqui. No fundo aqui tem um motor, que é um exaustor com um filtro, que joga lá para fora. Cai um pouquinho menos sujeira do que pinta lá fora? Cai, mas não deixa de cair sujeira. Eu já tive cabines top de linha no Brasil e também caiu sujeira. Então cair sujeira, na verdade, mesmo nessa cabine aqui, eu pintando e outra pessoa pintando, a sujeira é totalmente diferente. Vai muito também do cuidado do profissional na hora de você empapelar, na hora de você desengraxar o carro, na hora de você limpar a sua roupa, né? Então eu vou pintar o carro, eu ligo a cabine meia hora antes, limpo o chão, bato ar no teto, bato no carro, fecho o carro por baixo. Eu faço o máximo possível para que não fique circulando sujeira no ambiente. Mas mesmo assim ainda cai alguma sujeirinha, não tem jeito, né?
E eu já tive cabines top de linha, como eu falei agora há pouco, que também caíam sujeira. Trabalhei em montadora de carro 2 anos na linha de pintura, carro zero, cai sujeira. E a gente trabalhava justamente fazendo hora extra, era justamente tirando sujeirinha dos carros lá no pátio, carro de zero, tá bom? Então o pessoal compra carro zero, acha que o carro é perfeito, lindo, maravilhoso. Esqueçam, 5% dos carros são repintados dentro da montadora. Tá ok? Pessoal, o vídeo ficou comprido, me desculpem, tá? Meu canal é Os Segredos da Pintura. A gente vai fazer essa parceria com o Cleif daqui pra frente. E todas as dúvidas que vocês tiverem, curiosidades sobre Japão, né? Sobre trabalhos aqui no Japão, manda um comentário pro Cleif aí. Eu vou postar esse vídeo junto com o Cleif. Aí vocês acessam aí, dá um likezinho pra gente. Vamos compartilhar, ajudar. Se vocês quiserem saber, pergunta. A gente tá aí pra responder, tá bom? Um grande abraço pra vocês aí.